Fundação Eireli. Como debatedor, temos a honra de receber também aqui Antônio Barreto, que é engenheiro agrônomo, mestre em ciências agrárias, especialista em gestão pública municipal, com ênfase em gestão ambiental municipal, analista de planejamento urbano e infraestrutura do governo do Distrito Federal e secretário-geral da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal. Nesse primeiro momento, dando, em nome do CREA, as boas-vindas a todos os participantes, os palestrantes, o debatedor, nós convidamos para proferir a palestra com o tema O manejo dos recursos hídricos na transição de rural para urbano no Distrito Federal, o engenheiro civil João Salles. Por favor, João Salles, está com a palavra. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente ao CREA pela essa oportunidade especial, à nossa presidente Fátima Cor, ao nosso colega Gilberto e também ao debatedor Antônio Barreto, né, que está nos honrando aqui com a sua presença também. E, ademais, também a todos os que estão aqui participando, que, sem dúvida nenhuma, eu espero que haja uma contribuição de todos. Eu espero ser muito sintético naquilo que eu vou falar, através de um sistema PowerPoint, e vou aguardar que vocês realmente perguntem muito mais do que eu venha falar. Muito obrigado. Luiz, você vai compatibilizar o PowerPoint? Ok, então vocês aí estão me escutando, então vamos iniciar aqui rapidamente. Isso aí vocês já sabem, eu vou pular esse primeiro. Aqui eu começo numa questão muito importante, porque Brasília começou no desafio da transição rural para urbano. Tá? Então, nós vimos aí uma foto histórica do nosso querido ex-presidente Juscelino Kubitschek tomando água de um córrego, que é o córrego, se eu não me engano, Catetinho, em frente aonde era chamado Catetinho. Nessa época, então, havia já esse grande desafio que é o símbolo da transição rural e urbana no Distrito Federal. Entretanto, vocês podem ver à direita aí, existe aí uma parte de uma entrevista feita por o célebre Gilberto Freire, o nosso sociólogo conhecido, e ele disse o seguinte em 1959: continuo a pensar que falta a presença de ecologistas e dos cientistas sociais. Naquela época, a linguagem era outra, ok? Hoje a gente falaria pessoa ligada ao meio ambiente, etc. Mas vamos dizer que isso nós estamos aí falando em 1960, ou seja, há mais de 60 anos atrás. E ele solicitando, fazendo um apelo ao presidente e ao diretor Jorge Pinheiro, que juntos, sem demora, peguem a colaboração desses para que se concretize de uma forma efetiva a construção de Brasília. Tá? E aí não tem a menor dúvida que a Nova Cap é esse órgão, tá? Esse órgão emblemático, que foi o órgão criado muito antes da criação de Brasília. Tá? Bom, passados 62 anos, a inauguração de Brasília, o que aconteceu? Continuou o alerta do Gilberto Freire. Gente, eu não consigo conceber um país que não tenha guardado a sua história para avançar de uma forma segura. Então, Gilberto Freire, com certeza, ele continua latente nos conselhos dele, né? Só que agora a responsabilidade não é mais na esfera federal. A responsabilidade agora são dentro dos nossos órgãos. Em 1920,
eu fiz na Frente Parlamentar Ambientalista do Distrito Federal uma contribuição. Eu não fui o principal lá naquela palestra, porque o sentido lá era justamente o Ribeirão Sobradinho, que na época era uma coisa terrível e ainda continua sendo um grande desafio pela poluição que ele se tornou. E fazendo um cotejo entre o Ribeirão Sobradinho, como está hoje degradado, e o Córrego Pau de Cacheta, num bairro chamado Bairro Tororó, que está totalmente preservado, mas a celeridade da urbanização de lá causa realmente uma preocupação dentro do alerta ainda do Gilberto Freire. Bom, e no ano 2000, eu também fui convidado a fazer uma palestra sobre o mesmo tema no Clube de Engenharia, na verdade foi no Sinduscom. O Clube de Engenharias e a ADEME, eles patrocinaram, estavam lá, e realmente era saber o seguinte: afinal de contas, o que é que está faltando para garantir essa transição, né? Eu acho que na vida ninguém é dono da verdade. Olha, quando se fala em transição de rural a urbano, não quer dizer que todo mundo terá que ser urbano. Existem pessoas que querem, têm opção de ficar rural. Ora, então, tem que haver compartilhamento de valores entre rural e urbano. Esse é o grande desafio. Naquela época, em 1953, quando o critério para locar a nova capital, tá? Não foi o Distrito Federal, porque teve a Comissão Cruz, eu não estou falando da Comissão Cruz, estou falando da locação exata do Distrito Federal, fizeram uma pontuação do que seria importante para dizer, afinal de contas, onde é que nós vamos localizar o Distrito Federal. E aí eles consideraram os seguintes pesos para onde nós estamos hoje. O peso maior pelo clima favorável. O peso segundo foi a facilidade de abastecimento de água, topografia adequada. Aí veio energia elétrica, etc., solo, proximidade de terras de agricultura, que na época já se falava que... Bom, se nós formos pensar hoje, gente, muita coisa disso aí já não tem esse peso, a começar pela facilidade de abastecimento de água. Tá? Muita gente diz, João, mas tudo bem, o planejamento era ter 500 mil habitantes no ano 2000, mas espera aí, hoje nós estamos com 2 milhões, então foi essa a causa. Eu não concordo muito, mas se algum dos palestrantes depois quiser intervir nisso, por gentileza, eu preciso e gostaria que isso assim fosse feito. Terras para agricultura, todo mundo dizia que aqui não era possível ter nada, isso aqui era loucura, isso aqui é um cerrado, não dá nada. Bom, e facilidade de desapropriação, esse sim era um item que era considerado difícil, tanto é, não foi. Tanto é que hoje a Fazenda Santa Bárbara é o eixo de maior desenvolvimento do Distrito Federal, com o PEDOT pedindo até mais de 1 milhão, um vetor de mais de 1 milhão de habitantes por ali na DF-140, justamente porque não foi desapropriado, porque não houve interesse para isso na época. Né? Naquela época era o Diogo Machado, tanto é que a DF-140 tinha o nome de Diogo Machado. À direita aqui, vocês podem ver a bacia do Rio Paranoá e com as diversas situações das suas subbacias. Tá? Bom, aqui tem um quadro muito importante que vocês verem o que isso aqui é do livro da WWF, Livro das Águas, isso aí está disponível para qualquer um. Vocês veem bem, se vocês peguem antes no rural, como é que funciona essa questão da água. Eu estou concentrado na água, gente. Não, mas se vocês quiserem, podem sim falar em ampliar isso aí, por gentileza. Eu insisto que vocês entrem num debate, porque isso é que vai enriquecer. Então, antes, no rural, o que acontece? Se vocês forem ver, existe aqui uma seta maior embaixo, o escoamento subsuperficial é muito fácil. Se você for olhar no urbano, isso é o que menos acontece, porque existe a impermeabilização do solo. Né? E por aí vai. Né? A transpiração, a intercepção vegetal, etc. Então, existe um quadro visivelmente diferente entre rural e urbano. É possível a convivência dos dois? É possível, mas isso exige um compartilhamento de valores e de que ninguém realmente
quem é dono da razão. Aqui existe o ciclo completo do saneamento. Eu não vou resolver não entrar em contato nisso, porque isso aqui não é uma aula didática, mas com certeza todo mundo sabe. Tratamento de água, como é que abastece, a coleta de esgoto, a coleta de lixo, a drenagem urbana, o tratamento e a participação social. Isso é que nós precisamos muito. E o CREA realmente vem fomentando através dessas palestras que a gente enriqueça e daqui a gente saia, pelo menos, quem sabe, com uma previsão ou alguma coisa que pudesse, nesse sentido, da participação social ser mais efetiva nessa transição rural urbana. Aqui tem um negócio, o que é isso aqui? Anotar? Espera um minutinho, que é uma questão técnica aqui. Está solicitando para anotar o conteúdo. Ok, desculpe, gente. Então vamos lá. Aqui, olha, primeiro exemplo que eu estou colocando aqui de transição rural e urbana. Existem outros, Águas Claras, outros, que eu participei também, tá? Naquela época, eu trabalhava numa empresa chamada Caenge, que trabalhava muito com essa área, na época de Águas Claras. Aqui não, aqui é uma outra história, o manejo do transição rural e urbana no bairro do Noroeste. Aqui está, se vocês verem em verde é o Parque Burle Marx. Lá em cima está exatamente a parte urbana. Na época, o governo daquela época queria que o bairro Noroeste tivesse o mesmo perfil do Parque da Cidade, ou seja, que tivesse, como é lá o bairro Sudoeste, né? Junto com o Parque da Cidade, que foi o que fez o diferencial, que foi realmente levou adiante. Isso até hoje, gente, infelizmente, é um grande desafio. Nós não temos condições ainda de fazer essa interação. Isso aí suscitaria uma outra palestra, eu não quero entrar em detalhes. Se vocês quiserem, eu volto a esse assunto. Naquela época, eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, tá, mas no meio, tá? Dizendo o seguinte, que é importante ressaltar que, através da CAESB e a SEMAR antiga, hoje BRAM e SAI, já vem estudando como solução definitiva a utilização de águas do Corumbá 4, isso no ano 2000. E, naquela época, eu disse o seguinte: olha, gente, eu acho sim, isso deve ser feito, mas nós temos que dizer o seguinte: nós temos que adotar soluções, assim como Gilberto Freire falava na época, é necessário que vocês incluam outras pessoas que vocês acham que não participam disso, e eles são realmente os principais, que é a questão social, a questão ambiental. E, nesse caso, eu coloquei na época, se não buscarmos soluções de alternativas, que no caso a tecnologia chama reuso, depois, se quiser, eu converso sobre isso, associado à campanha de mobilização social, tá? Nós teremos que enfrentar um programa de racionamento de água, que terá como consequência uma queda da qualidade de vida. Gente, isso, modéstia à parte, eu falei há 20 anos atrás. Tá? E realmente foi que, com o tempo, foi marchando e tal, foi para acontecer. Bom, na época, voltando ainda ao Noroeste, quais eram os fatores naquela época impeditivos para que desse uma implantação ao bairro Noroeste, que era um bairro considerado o último bairro da Asa Sul, todo mundo sabe, e que o setor imobiliário estava vendendo ali algo tipo um negócio absurdo, a mais de R$ 10.000 o metro quadrado, com a expectativa de compatibilizar a área urbana com o Parque Burle Marx, que até hoje, infelizmente, não aconteceu. Então, quais são os quatro? Saneamento, circulação, equipamentos públicos e outros, né? Naquela época, então, houve essa grande demanda, mas como fazer para levar água para o Parque Burle Marx? Isso realmente, até hoje, não existe essa solução.
Em 2016, vocês conhecem muito bem isso, né? O que que houve? A crise, a famosa crise hídrica. Ora, Gilberto Frei já havia falado, outros já haviam falado, eu, dentro da minha modéstia também, em 2020, eu também, como vocês viram, eu falei na época da criação do bairro Noroeste, que realmente haveria, se nós não mudássemos a tecnologia, ou a gente para de crescer urbano, ou a gente muda a tecnologia, gente. A tecnologia está disponível. Existem tecnologias que a gente pode, sim, fazer economia de água, tá? Então, naquela época, eu costumo sempre citar minhas referências, o que eu falo está tudo devidamente documentado. Esse aí está no plano integrado de enfrentamento da crise hídrica do GDF, cara, que na época foi um caos. Então, lá, o que eles disseram? As perdas do sistema de distribuição, a escassez de chuva, o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano foram os causadores da crise. Meu Deus do céu. Eu sinto muito, gente, eu discordo muito disso, lamento muito dizer, não podemos botar culpa nisso, o desenvolvimento urbano ele é possível em situações muito mais críticas que nós. Vejam Israel, Jerusalém, não sei se já tiveram lá, lá eles estão lá no meio do deserto, que problema de desenvolvimento urbano eles tiveram? Não, porque eles tiveram que utilizar as tecnologias adequadas, né? E, finalmente, agora vocês sabem muito bem disso, veio a água do Corumbá 4. Ora, finalmente, depois de 22 anos, de 22 anos, depois que foi anunciado, no ano 2000, lá no bairro Noroeste, chegou Corumbá 4, água de Corumbá 4. Mas, gente, agora vem um outro problema. A água de Corumbá 4 vai abastecer? Vai. Aí eu pergunto, as nossas estações de tratamento de esgoto estão realmente capacitadas para atender o aumento da demanda do tratamento de esgoto em virtude da chegada do desenvolvimento? Dificilmente estará. Então, isso é uma outra coisa que nós temos que ver. E eu peço aqui a todos os participantes, aqueles que quiserem intervir, por favor, interfiram, porque é bom completar o que eu estou falando. Muitas vezes tem coisas aqui que eu não estou falando com muita propriedade, tem gente que pode, às vezes, agregar muito mais do que eu estou falando. Então, vamos agora aqui no segundo exemplo. O segundo exemplo é no bairro Tororó. O bairro Tororó é o bairro justamente que vocês forem virem à direita, onde tem essa linha da nascente do córrego Palcheta, é onde está havendo um crescimento jamais visto no Distrito Federal. Algo assim inacreditável. São só casas de alto padrão, o pessoal saindo do Lago Sul para vir para cá, devido a esse problema de pandemia, etc. Aqui um lote de 400 metros quadrados, hoje está sendo vendido a R$ 400 mil, mais ou menos. E, por outro lado, vocês verem aqui, do lado esquerdo, vamos falar a coisa correta, tá? A margem, quando a gente fala em relação à margem de uma bacia hidrográfica, o córrego, nós estamos nos situando por onde o córrego corre. Então, do lado esquerdo está o bairro Tororó, do lado direito está o quê? As fazendas do agronegócio, onde aqui se faz uma intensa plantação de milho e soja, tá? Ninguém pode negar que isso hoje é uma das coisas mais importantes. Se você come em casa, você tem óleo de soja, ninguém pode dizer, não, eu não quero isso, não, tire isso daí, isso aqui é que está atrapalhando tudo. Não é também. E, recentemente, com essa questão aí da guerra que está aí da Ucrânia, o pessoal já está dizendo que não temos condições de progredir no agronegócio porque não temos potássio. Nós temos potássio, mas temos que saber como buscar, tá? Então, esse aqui é o segundo exemplo. É realmente a transição rural e urbano, e também de um lado que hoje é totalmente rural ainda. Aqui está, esse local ele está localizado, para quem conhece um pouco de planejamento e gestão de recursos hídricos, aqui está o Ribeirão Santana, né? O Ribeirão está aqui, o Pau de Cacheta ele é um afluente do Ribeirão Santana, e aqui está toda a classificação, etc., que isso está na DASA. A DASA está aqui, o Plano Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, a DASA 2011. Isso aqui é uma referência que eu fiz.
E outra coisa, pessoal, isso aqui é deveras inacreditável para muita gente. O córrego Pau de Cacheta foi classificado pela CAESB como classe 1. Eu vou repetir para que vocês escutem muito bem o que eu vou falar. O córrego Pau de Cacheta, não fui eu que classifiquei, antes eu fiz, mas eu precisava constatar oficialmente. A CAESB foi lá e emitiu uma certidão em nome da Associação dos Amigos do Tororó, que na época existia e eu participava, né? O que aconteceu? Classe 1, ninguém acreditou nisso. O córrego Pau de Cacheta é o formador da Cachoeira do Tororó. E é por isso que até hoje o pessoal adora fazer ecoturismo lá. Isso pode acabar? Pode, se a gente não tomar as medidas. Ah, vamos parar com o crescimento urbano? Não é isso. Não é isso. Somos contra o crescimento urbano? Muito menos. Nós queremos sim que se adapte às tecnologias apropriadas para que a gente continue permanecendo com um grau de qualidade. E aqui está, com a chegada de Corumbá 4, isso aqui é um esquema que foi me passado pela CAESB, isso aqui é um anteprojeto, ainda não está ainda definido, mas aqui, se vocês forem ver à direita, a tomada de água perto da represa do Paranoá. E daqui se colocaria água, se vocês forem abaixo, para o futuro reservatório da água que vai abastecer o Tororá. Quando isso vai acontecer? Ainda não sabemos. E o que está acontecendo hoje no bairro Tororó? O BRAN, que é o órgão fiscalizador, gestor da questão da água aqui, ele disse o seguinte: olha, enquanto que não houver esse reservatório, estão todos autorizados a furar os postos para abastecimento, e aí vocês cuidem disso. O que vai acontecer? Lembra daquele que eu botei lá no início? Nós vamos ter aí sim de novo uma crise, porque o nosso sistema de água subterrânea vai estar comprometido na sua qualidade e na sua quantidade. Aqui, gente, eu já estou terminando, tá? Eu já acho que eu já passei do limite aí, né, Gilberto? Eu não quero falar muito, não. Mas então é o seguinte: Pode ir, João, está tranquilo, pode ir. olha só, aqui vocês têm um drone, isso aqui, a minha empresa, né? Nós fizemos aqui o acompanhamento da instalação de um condomínio que ainda não finalizou. Olha o que aconteceu, gente. Se vocês repararem bem à esquerda superior, ali aqui está o córrego Cacheta, indo em direção à Cachoeira do Tororó, lá no fim. À esquerda está a transição do rural para o urbano, e à direita é completamente rural. Vejam bem, aqui tem uma chácara que recebeu, está aqui em detalhe, aqui em cima, na segunda foto em cima, vocês vão ver que existe uma área já desmatada, do fim de um condomínio. Tudo que foi desmatado aqui foi levado para baixo, e com isso acabou com a passagem, tá, de uma nascente que tinha aqui. Tá? O que aconteceu? Ninguém conseguiu fazer nada. A fiscalização foi lá? Foi. O que eles disseram? Não, está tudo ok, eles têm autorização para supressão. Claro que tem, mas e o destino do que foi suprimido? Ninguém falou nada e ficou por isso mesmo. Olha aqui embaixo, mais à esquerda embaixo, cada montinho desse aqui representa o que foi suprimido no condomínio, que representa 12 toneladas. Se vocês forem contar isso aqui, foram mais de 2.500 toneladas de solo proveniente da supressão vegetal que veio parar aqui. Se vocês forem ver mais à direita, depois eles fizeram um aplainamento e aí enforcou e acabou com essa nascente que levava água lá para o Cacheta. Ora, isso é uma coisa que você vai ver agora? Não. Isso é uma coisa que nós, como profissionais, junto com a comunidade, nós temos que prever. São coisas que acontecem ao longo de tempo. Daqui a 10 anos, o empreendedor já vendeu tudo e foi embora. E quem está morando lá, que veio para cá porque é ambientalmente fantástico, não vai ver mais isso. E aqui está um dos exemplos do que aconteceu
quando eles começaram a fazer as obras. Bom, e aqui vem o mais inusitado, tá? Eu não sei se aqui está presente um dos ex-administradores do Jardim Botânico, espero que esteja, porque ele foi convidado também, mas isso aqui foi o seguinte: como não podia lançar água pluvial dos condomínios direto no córrego Cacheta, porque o córrego Cacheta é classe 1, vocês sabem que é classe 1, desculpe, né? Quem não sabe, existe a classificação dos corpos d'água pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Olhem lá, classe 1 é uma das cláusulas mais nobres. Em cima dele só tem classe especial. Tá? Então, é uma calça de nobre, nobre. O que acontece? Foi proibido de lançar qualquer água de drenagem pluvial no córrego Cacheta. Deveria, sim, ser colocado e armazenado nas chamados reservatórios de detenção. Aqui do lado, mais uma vez eu digo o que eu falo, eu comprovo. Aqui está o documento da Nova Cap. Eu espero também que a Nova Cap esteja presente aqui, porque eu fui lá na Nova Cap, na diretoria de urbanização, falei lá na presidência da Novacap também, que na época, que hoje é o doutor Fernando Leite, que naquela época de 20 anos atrás ele era presidente da CAESB, então é uma pessoa que conhece perfeitamente bem do tudo que eu estou falando, simplesmente está em amarelo aqui dizendo o seguinte: olha, lembrando que isso aí é o despacho da Novacap para o empreendedor. Lembrando que também deverá ser implantado, não deverá ser implantado descarga de fundo no vertedor enquanto não for executada a macrodrenagem. O que é macrodrenagem? É uma solução ainda que ninguém sabe. O que vai ser? Macrodrenagem não pode jogar a água lá direto. O que vai ser feito? Não sabe. Enquanto isso, cada um tem que reservar um espaço, como está aqui, vocês estão vendo. O que aconteceu? Vocês veem na primeira foto lá em cima, contrariando o empreendedor, apesar de ter recebido isso, ele se fez, não sei como, e ele simplesmente botou uma manilha para pegar essa água, que essa água da água pluvial fosse parar lá no córrego Cacheta. E aqui do lado direito, você vê a manilha levando. O que aconteceu? Nós fomos na administração e a administração conferiu realmente que isso era irregular. O que aconteceu? Embargaram a obra. Embargaram. O empreendedor teve a obra embargada. E só então, olha embaixo o que eles fizeram, retiraram a manilha, fecharam, e aí aqui ficou realmente sendo uma bacia de retenção. Gente, é isso que tem que ser feito. É isso que nós temos que fazer, tá? É isso que nós temos que fazer. O empreendedor é importantíssimo, o empreendedor urbano é a vocação dele, é importante. Nós temos que também, por nosso lado, saber como cuidar. Porque o empreendedor só põe a mão no bolso, gente, se ele tiver que pôr. Se ele não puder, ele não põe. Bom, aqui veio, eu vou pular rapidamente, aqui fala outra coisa, o IBRAM, dizendo o seguinte, que as águas do subsolo deveriam ser monitorados. Isso foi mandado para a empresa, que aqui embaixo tem o nome, é uma empresa que cuidava disso direto lá, tá? De fazer essa questão ambiental. E, no entanto, nunca ninguém fez até hoje nenhum monitoramento de lá, das águas subterrâneas. Aqui vem outro caso, existe uma água mineral lá na área, uma poligonal que está sendo, que é protegida pela lei federal, e aqui o IBRAM reconhecendo que essa poligonal deverá ser tomado mais cuidado ainda. Aqui uma anuência do NPM dizendo que tem que haver o parcelamento, mas tem que haver técnicas que evitem o carregamento de contaminantes. IBRAM aprova o nível. Finalmente, o que aconteceu? O IBRAM, em julho de 2020, ele aprovou o nível terciário de tratamento de esgoto para o bairro Tororó. Senão, realmente, tendo em vista tudo isso que aconteceu, está aprovado. Só que, gente, até hoje, nunca ninguém, ainda nenhum empreendedor, implantou um sistema terciário. Hoje, todo mundo continua ainda utilizando fossas consumidouros, tá? Aqui está o reuso não potável, isso aqui é em Capivari, isso é uma tecnologia totalmente usada. A CAESB
foi agora, o mês passado, conhecer isso. Eu estive em contato com a diretoria de engenharia, falou, João, nós vamos conhecer e tal. Finalmente, parece que alguma coisa está acontecendo. Está aqui a água de esgoto e aqui a água de reuso não potável. Aqui está o que ele fez em Campinas e o que ele pode fazer no bairro Tororó, que é preservar. E qual é a diferença de um para o outro? A fossa séptica é utilizada regularmente em todos os condomínios de lá, ele não atende à finalidade, porque ele só retira 80% da DBO. Isso, no final, o córrego Cacheta vai deixar de ser classe 1. Ele vai deixar, logo, logo, baixar essa classificação dele para 2, para 3. E daqui a pouco, talvez não eu mais, mas meus filhos e netos, não vão mais tomar banho na cachoeira. E aí, de novo, volta Gilberto Freire, de 60 anos atrás, dizendo, gente, tome cuidado, nós precisamos fazer isso. A única coisa que atende é o MBR, que é um sistema de membrana, que retira 99 e que já está aprovado pelo nosso IBRAM, que é um órgão competente nesse sentido. E aqui vem exatamente o que é possível fazer com um sistema desse, onde você põe água no vaso, irriga e ainda mais. Ah, mas esse menino vai ser contaminado. Não é verdade, porque isso ele tem todos os seguros. Ah, mas isso deve ser uma tecnologia muito cara. Falou, não, ela não é cara, ela é apropriada para a situação. Na vida é tudo uma questão de relação benefício-custo. Bom, e para finalizar, eu coloco essa pergunta que é o seguinte: esse que vocês estão vendo à esquerda é o córrego Pau de Cacheta, numa foto de 2018 que ainda tem hoje. E esse daqui é o nosso célebre JK. Será que o nosso atual presidente da República, se fosse convidado para saborear essa água do Cacheta, ele viria, gente? Então, eu finalizo a minha palestra assim, tá? E eu agradeço muito. Eu fico à disposição para que vocês façam as suas perguntas, por favor. Isso aqui. Obrigado, João Salles, né, por essa exposição muito bem elaborada, né, com conteúdo técnico e mostrando aí a realidade de várias áreas do Distrito Federal, das nossas bacias hidrográficas, né, aqui do DF. E, na sequência, eu convido o nosso Antônio Barreto para que possa fazer alguns comentários. E fique à vontade, Antônio Barreto, por favor. Enquanto o Antônio Barreto ele está se preparando aí para falar, eu deixo à disposição aqueles que quiserem fazer perguntas pelo chat, que podem realizar suas perguntas, que aí o nosso palestrante de hoje ele pode trazer aí algumas questões, né? Temos alguns comentários aqui do Francisco Cabral Gonçalves, né? Quanto perdemos quando os interesses econômicos e políticos sobrepõem as questões técnicas. E também do Gonzaga dos Reis Guimarães, que diz que pensa que a especulação imobiliária passa por cima de todo esse planejamento e dá como exemplo Vicente Pires e outras regiões do DF. Você quer fazer algum comentário, João Salles, sobre essa questão? Claro, claro, claro. Eu quero primeiro falar sobre o palestrante que falou sobre essa questão, até quando que nós, deixa eu ver se vejo aqui exatamente como é que ficou aqui o que ele perguntou, quanto perderemos, né, Francisco Cabral, quanto perderemos quando os interesses econômicos sobrepõem as questões de ordem técnicas.
eu gostaria de dizer o seguinte: esse é o grande desafio do homem desde que é homem, tá? A gente sempre coloca os econômicos, políticos como o grande impulsionador de tudo isso. Brasília também foi assim, viu, Francisco? Brasília também foi assim. Brasília precisava, do ponto de vista político, ser realmente o grande elo de fazer a integração do nosso país, porque nós estávamos com a capital lá no litoral. Isso não era estrategicamente, economicamente, não, porque o custo para você, uma nação de dimensões continentais, ele deveria estar posicionamento estrategicamente como ficou. Isso foi um grande avanço. Naquela época, o governador da época não queria. Por quê? Isso sim foi uma questão política não positiva. Nós temos que pensar a questão política voltada para os interesses da nação. E temos que pensar os interesses políticos voltados para os interesses próprios. Na verdade, naquela época, o governador da época, o Grande, ele era realmente um político, era o Carlos Lacerda, ele tinha uma oratória fantástica e ele lutou até quanto pôde para que Brasília não viesse para cá. Vocês conhecem essa história? O lago não vai encher, e tudo que ele dizia, isso é um absurdo, estão gastando muito dinheiro e tal. E, por sinal, vocês lembram muito bem na nossa história, quando terminou 1960, quem ganhou as eleições para a presidência foi o nosso ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. O símbolo dele foi o qual? A vassourinha. Por que ele ganhou? Porque ele conseguiu convencer uma coisa que não era verdade, que o governo passado gastou muito dinheiro, para não falar outras coisas, para concretizar a nossa Brasília. Então, vocês vejam bem, viu, Francisco, essa questão do interesse econômico e político sobre as questões técnicas, ele realmente é algo muito importante, tá? Está respondido. Nós temos, estamos com a presença aqui do Antônio Barreto, e aí eu, na sequência, passo a palavra, ao Barreto. Fique à vontade para fazer seus comentários. Boa tarde a todos, boa tarde ao grande amigo aí, João Salles, boa tarde, Gilberto, boa tarde ao pessoal do CREA, aos participantes desse grande evento. Excelente tema, bem conduzido aí pelo João Salles, um cidadão profissional experiente aí na área, e que tivemos muito contato nos anos de 2016 a 2018 lá pelo IBRAM. Foi uma aula aqui do João, e a gente fica grato de ter essa oportunidade de estar nessa plenária, nessa mesa aqui, desse evento, debatendo com tamanho conhecimento aí de causa que o João nos trouxe aí, uma aula de história misturada com engenharia e principalmente com uma boa mistura de meio ambiente. Realmente, como servidor de carreira do IBRAM desde 2009, já são quase 13 anos lá dentro do IBRAM, praticamente todos eles dentro do planejamento e do licenciamento ambiental. Hoje estou cedido à Secretaria de Projetos Especiais do Distrito Federal, na parte das parcerias públicos-privadas, mas a gente continua tendo ainda muito contato com o órgão de origem. E é interessante esse estudo de caso do Tororó, que é um estudo de caso bastante interessante, que tem que ser dada muita atenção, porque apesar da gente, do IBRAM ter feito toda a situação da licença, houve uma licença ambiental macro,
o bairro todo, depois várias outras licenças de instalação voltado para cada condomínio em específico, com uma situação de drenagem pluvial bastante interessante e bem construída com a nova CAP. A gente construiu bem um desenho e bem aceito pela turma lá do Tororó, mas requer toda a atenção e monitoramento dos órgãos de governo, tanto o IBRAM quanto a própria CAESB, a própria Polícia Ambiental, porque um bom licenciamento, você ter uma licença bem descrita, com as condicionantes, não significa o inteiro sucesso do empreendimento. Tem que haver um monitoramento do cumprimento dessas condicionantes. Então, aí tem que ter mesmo uma pressão social, tem que haver um conhecimento de causa aí, para que se tenha todos essas condicionantes, esses pré-requisitos técnicos colocados em um documento, eles sejam realmente cumpridos. Tem a situação da supressão de vegetação, já temos bons estudos lá sobre a qualidade da fauna, o tipo de fauna. Agora, isso tudo tem que ser ainda consolidado. Temos informações ainda soltas dentro do sistema de informações de meio ambiente do Distrito Federal. Então, a gente torce para que a evolução das coisas aconteça, que essas informações estejam bastante maduras, depuradas, colocadas a serviço da sociedade, do setor produtivo, e que as obras lá, a expansão urbana, que é natural, a gente viu que nesse período de pandemia, muita gente está saindo de seus espaços mais centrais para espaços periféricos, até algumas vezes maiores. Você sai de um apartamento na Asa Sul, em Águas Claras, para ir morar no Tororó. Temos vários conhecidos assim, onde você vai morar em uma casa com mais espaço, principalmente devido à situação do home office, do teletrabalho, que evitar deslocamento. Agora tem que ser feito esse monitoramento. Então, eu parabenizo aí o João Salles por essa aula, por esse conhecimento que nos trouxe. Parabenizo aí ao CREA por a iniciativa desses aprimoras e coloco-me à disposição aí para contribuir. E no mais, desejar aí à turma uma feliz condução dos trabalhos. Obrigado, Antônio Barreto. Nesse momento, eu peço àqueles que puderem e quiserem abrir as câmeras, porque essas imagens estão sendo coletadas por nossa gerente de comunicação aqui do CREA-DF, a Juliana, e para que, posteriormente, a publicação de uma matéria sobre esse evento. Agradecemos a participação do Antônio Barreto, né? E, João, só para ilustrar, nós estamos falando da questão de Brasília e da questão do planejamento, né? Eu só quero lembrar que foi fruto de uma emenda do engenheiro Lauro Miller, que colocou na Constituição de 1891, quer dizer, no Segundo Império, essa questão da mudança da capital do Planalto Central da República para uma zona de 14.400 metros quadrados, que será oportunamente demarcada para que nela seja estabelecida uma futura capital federal. Então, isso em 1891, a visão do engenheiro, quer dizer, projeto do engenheiro. Se não tivesse isso nessa Constituição, talvez nós hoje não estaríamos aqui discutindo no Planalto Central essa questão. Então, da importância
também da norma, né? Também de transformarmos essas questões técnicas em normas e regulamentos para que isso possa passar aí por um planejamento e projetos futuros. Eu, como o João falou aqui da questão lá de Campinas, de Capivari, eu identifiquei um dos grandes profissionais da área de saneamento, da área de água, da região de Campinas, que está aqui no nosso evento também, o Vanderlei Fest. Então, dou as boas-vindas aí ao Vanderlei e que fique à vontade se quiser comentar alguma coisa, porque nós sabemos que é um grande especialista na área de saneamento básico. E devolvo aí a palavra. Nós temos mais uma pergunta aqui, João, sobre o imposto ambiental. Já está sendo divulgado? Agora, como vai ser no futuro? Tá, o imposto ambiental realmente é alguma coisa que eu não tenho conhecimento profundo sobre esse assunto desse imposto ambiental, né? Então, eu não sei se eu não me arriscaria muito a comentar sobre isso agora, tá? Se alguém tiver, ou aquele que perguntou, se pudesse adiantar um pouco mais, talvez me ajudasse. Como é que é? Quem é que fez essa pergunta aí? Pereira da Silva, Enes Pereira da Silva. Cadê ele? Onde é que ele está? Está Bom, presente? Bom, então, enquanto isso, eu estou devendo aqui uma resposta ao Gonzaga dos Reis Guimarães. Ele perguntou, já foi um dos primeiros a perguntar, sobre a especulação imobiliária passar por cima de todo esse planejamento, como tem acontecido, deu exemplo de Vicente Pires e outras. Isso é realmente uma verdade, tá? Então, a especulação imobiliária, ela, no mundo capitalista, ela existe no mundo todo. Agora, o que tem que ser feito é como, até que ponto essa especulação imobiliária é possível acontecer. Isso é que não está acontecendo no Brasil. Eu concordo com o que ele está dizendo. Sobre essa questão do imposto, realmente eu não tenho muito a dizer. Agora, sobre também o que Antônio Barreto, o nosso querido Antônio Baiano, né? Em Barreto, eu posso chamar assim, né? Antônio Baiano, que é como realmente, queridamente, você é conhecido com o excelente técnico que é, né? E realmente o que tem que ser feito agora é o cumprimento das condicionantes ambientais, como ele falou, tá? Porque foi dada uma LI do bairro. E o que acontece? Os condomínios, cada um tem que ter a sua licença. Isso eu estou falando no bairro Tororó, que é uma situação ímpar dentro do Distrito Federal, como o Antônio Barreto falou. Cada condomínio, ele pega, faz a sua licença, e sabe o que eles fazem também? Vão adiante, eles têm que tirar a licença de operação. Ora, a licença de operação o bairro não vai ter tão cedo, porque ele só terá quando tiver tudo constituído aqui. Por enquanto, não. Então, nós temos que tomar muito cuidado. No IBRAM, eles chamam isso RCCA, Relatório de Cumprimento de Condicionantes Ambientais. Isso é obrigatório e mandatório como cumprimento para saber se realmente o empreendedor está cumprindo com aquilo que ele se determinou quando foi dada a licença. João, nós temos mais um comentário aqui do João Rios sobre a questão de Vicente Pires. Sobre a questão, não foi um bairro, uma afirmação que não foi um bairro planejado. E aí nós gostaríamos que você comentasse essa falta de planejamento, né? Não. As consequências, e na realidade nós vivemos até essas questões no dia a dia de alguns bairros aqui no próprio Distrito Federal. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho essas fotos, tá? Existe uma foto do Córrego Vicente Pires, o pessoal no início de Brasília tomando banho lá. É igualzinho aqui no Córrego Pau de Cacheta, igualzinho lá no outro. Naquela época, mais de 60 anos atrás,
o Vicente Pires era um córrego que todo mundo ia lá tomar banho. Hoje, realmente, não pode fazer isso. E vocês, na construção de Águas Claras, você vai falar, mas, João, nós estamos falando de Vicente Pires, o que tem Águas Claras a ver com isso? Do ponto de vista de infraestrutura, tem tudo a ver, porque as águas, naquela época, não havia ainda tratamento de esgoto que levasse o sistema para a ET-Sul, a Estação de Tratamento de Esgoto. Eu não sei se tem alguém aqui da CAESB, para eu não ficar falando sem muita propriedade, mas se alguém tiver, por gentileza, me complemente. Mas, na verdade, quando foi feito Águas Claras, não havia sistema de tratamento de esgoto, porque nada levava ainda a ET-Sul. E também outra coisa, hoje já tem, mas naquela época não tinha. E na parte de água pluvial, a água pluvial de Vicente de Águas Claras, sabe onde é que foi parar? Aqui eles não estão querendo no Tororó, na macrodenagem, lançar a água pluvial no Cacheta. Foi o que aconteceu, eles jogaram a água pluvial da Águas Claras no Vicente Pires. Eu falei, mas, João, isso não está em lugar nenhum. Pois existe um lugar na EPTG, com certeza a Novacap deve saber onde que é. Eu, de novo, eu não gosto de ficar falando pelos outros, aqui deve ter gente da Novacap também, mostrando realmente um lugar. Existia um interceptor que passou por debaixo da EPTG e lá foi caminhando e levou a água para Vicente Pires. Vicente Pires era uma área rural, e aos poucos ele foi sendo tomado conta e realmente não houve planejamento algum em Vicente Pires. Aquilo foi simplesmente crescendo, igual aquela cidade que tem lá no Paranoá, que eu esqueci o nome agora. Tá? Mesma coisa. Parece que está aí conosco agora a nossa querida a presidente Fátima Costa. Olá, boa tarde. Estou entrando aqui, ainda estou dentro do carro, voltando aqui do aeroporto. Tudo bem? Mais uma. Já está finalizando? Como se encontra? Olha, tendo em vista que você entrou, nós estamos aí iniciando, viu, Fátima? Não, só para saber se minha fala aí não atrapalha. Que isso. Bem, gente, é só mesmo, né, parabenizar e agradecer a presença do João Salles, do nosso diretor Barreto, né, que mais um evento nosso que realmente vem para somar, né? A gente, é o que eu falo, eu infelizmente não pude assistir, estava voltando de João Pessoa, né? Tive um encontro de ética lá, e então, sobre ética, e aí eu não assisti, mas imagino que tenha sido bastante objetivo, de maneira que sempre acrescenta as profissões, né? É de bastante importância esse tema, nós temos que estar realmente discutindo, levando para que não só nós profissionais, mas como a própria sociedade, a população participe dessas discussões, né? Então, é importante que realmente... Então, só quero, né, fazer o nosso agradecimento também à nossa turma da SRI, né, da Secretaria de Relação Institucional, que sempre tem mostrado muita eficiência, tá? E eu não vou tecer nenhum comentário, porque eu realmente só consegui entrar agora, assim, comentário específico ao tema, tá bom? Mas os nossos agradecimentos em nome do CREA, tá? Não sei se João, viu, João? Se quiser falar alguma coisa, eu ainda estou aqui voltando, indo para o CREA, mas está dando para ouvir. Vou até botar um microfone para ficar mais atento. Ok, Fátima. Obrigado, presidente Fátima. Eu gostaria de... Não é minha. Eu gostaria de falar aos senhores, de informar aos senhores que nós temos no link do chat um link
para avaliação desse evento. Algumas perguntas, é importante para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar esses nossos eventos. Então, aqueles que puderem clicar nesse link e responderem aí essas perguntas, o CREA-DF antecipadamente agradece, porque vai ajudar a construir e melhorar os nossos eventos. Nós temos aqui mais uma pergunta também, da Luana, que diz o seguinte: essa falta de planejamento está custando caro para muitas pessoas. Saíram vídeos de várias casas nesse bairro sendo alagadas pelas chuvas no início do ano. Então, é um comentário que eu penso que deve ser referente a Vicente Pires aqui, essa questão. Quer fazer algum comentário, João? Fica à vontade. Olha, realmente eu não estou muito atualizado a correção das últimas, o que está acontecendo hoje em Vicente Pires, né? Então, eu não tenho assim informações muito atuais, né? Mas eu sei que realmente Vicente Pires, pensando em Águas Claras, não sei se vocês sabem, foi o mesmo arquiteto que projetou, o urbanista que projetou o bairro Noroeste. O mesmo. O que fez Águas Claras foi o mesmo que projetou o bairro Noroeste. Então, o grande desafio de Águas Claras foi realmente verticalização. Era tudo que o nosso arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, ele não queria. Ele queria que tudo fosse dentro de uma cota de andares menores, para justamente forçar a ocupação urbana vertical e não verticalizar. Ele queria horizontalizar, que, na verdade, é a questão da ocupação. E Vicente Pires, quem olha de longe, ele realmente ressalta os olhos de todo. Vicente Pires, não, desculpe, Águas Claras, ele ressalta os olhos de todos nós, né? Porque ele é verticalizado. Você entra ali dentro, você realmente se sente como se fosse um ambiente que não é bem o que era daqui. Mas, enfim, é possível, existe. Então, eu não sei em relação hoje o que impacto isso está tendo em Vicente Pires. Tá? Ou como é que está isso. Realmente eu não saberia, eu não sei se alguém teria alguma coisa a falar, a complementar. Obrigado, João. Nós não temos mais perguntas pelo chat. Abriria para o João fazer e para o Barreto também, se ainda estiver presente, porque o Barreto tinha uma reunião com o governador agora às 15 horas e pouco, não sei se ele está ainda, se presente a reunião, se quiser falar alguma coisa, Barreto, fique à vontade. Se não, passo a palavra ao João Salles, nosso palestrante de hoje, para fazer as considerações finais. Só queria parabenizar aí a todos. É um tema que tem muitos desdobramentos. É até interessante que se tenha mais discussões técnicas sobre a impermeabilização do solo de Brasília e o impacto nos recursos hídricos e essa interface entre o rural e o urbano. Viemos agora recente do retorno da Agro Brasília, que gerou quase 3 bilhões de negócios, então um recorde para essa feira aqui em Brasília. Então mostra que Brasília tem o agro ainda muito forte. E esse agro, sendo fortalecido e consolidado, consegue amenizar o avanço dessas invasões, dessas impermeabilizações irregulares. Então, aí a gente fica feliz por essa iniciativa do CREA, parabéns aí ao